Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre Grécia e Roma. Primeiramente, a Michelle vai tratar de Grécia. Opa, pra cá, né? Ninguém tá ao contrário. A Michelle vai tratar de Grécia. Pra mim é pro outro lado. É pra cá? É. Sério, caralho? Tá, enfim. A Michelle vai tratar de Grécia e eu tratarei mais tarde de Roma. Pessoal, talvez a gente não consiga terminar tudo, mas a gente vai dar uma acelerada e caso precise, a gente vai... caso precise não, né? A gente vai disponibilizar os slides para vocês e para qualquer pergunta a gente tem o grupo lá no Facebook, a gente responde vocês sem problema nenhum. Então, Michelle, é contigo. Isso aí. Um beijo apenas aos colorados. Eu mando beijo para os gremistas, então, já que o Luiz sofredor lá não aceita a derrota. Pode passar já, Luiz, para o primeiro slide. Então, hoje a gente vai ver os principais acontecimentos na Grécia, tá? A gente vai trabalhar pelos períodos. Como o Luiz já falou, não vai dar tempo da gente ver tudo, então a gente vai ver assim, o que de mais importante aconteceu durante esses períodos, e a gente vai tentar tratar dos assuntos mais importantes, que vai ser as polis, a democracia, a civilização em si, e eu vou falar um pouquinho da cultura lá no final, para a gente só não deixar passar em branco, tá? A gente vai começar lá pelo período pré-homérico. Luiz, pode passar. Antes de tudo, da gente começar, o nome Grécia, ele só vai se dar lá com os romanos, quando vocês estiverem vendo lá com o Luiz. Antes disso, eles se chamavam de Elade, tá? Porque eles eram, vem do grego Elas, e eles eram os habitantes eram os helenos, tá? Mas a gente vai tratar como Grécia mesmo, porque fica mais fácil. Isso é só uma questão de curiosidade mesmo. Então, ali vocês conseguem ver no mapa o território grego, tá? Lá bem antigamente, antes de Cristo, lá no século 2000, 2100, mais ou menos antes de Cristo, por aí, tá? A Grécia, ela era formada basicamente por esses pontinhos vermelhos, eram as principais cidades, tá? E aí a gente vai começar, então... Isso, obrigada, Luiz, por passar o mouse. A gente vai ficar principalmente ali naquela região onde diz Atenas, tá? E Esparta, que vai ser o principal, e depois a gente vai falar um pouquinho dessa parte mais amareladinha aqui, mas é mais lá para o final, tá? Então, a gente vai começar com o período pré-homérico, que vai ser o primeiro período que a gente vai trabalhar, e pode passar. E a gente vai começar falando da origem da civilização grega, que ela vai estar diretamente ligada à civilização cretense. O que isso quer dizer? Ali naquele mapa, mais embaixo, tinha um... Volta ali um pouquinho, Luiz, para a gente mostrar. Tinha um povo que vivia aqui, bem lá embaixo, Creta. Isso aí, pode voltar. Que vivia nessa região, tá? E aí existia um outro povo que vivia mais ali pro lado de onde vai ser Atenas, Esparta, que a gente vai ver depois. E aí, essas duas civilizações, elas vão se fundir. Eles viviam, né, mais ou menos perto, e aí, conforme eles vão avançando os territórios, eles se fundem e vão dar origem à civilização micênica. Então, a civilização micênica é a junção do povo cretense com o povo aqueu, tá? Isso vai acontecer lá no século XV a.C. E esse povo, ele vai começar a evoluir e tudo mais, e eles vão ser muito dedicados à navegação e o comércio. Vai ser dessa maneira que eles vão sobreviver. Eles já não são mais um povo nômade, né, como vinha tendo antes, e eles vão ser sedentários agora, e aí eles vão trabalhar na construção de palácio, de fortaleza, porque eles vão estar estabelecidos naqueles territórios ali. E aí, até então, eles vão estar vivendo em harmonia, né? A origem da civilização micênica vai estar bem tranquila ali. Vai chegar um outro povo, que vão ser chamados de dórios, ou dóricos também está correto. E esse povo, ele não é tão amigável assim. Eles estão vindo mais para conquistar mesmo esses territórios. E aí, eles têm uma característica muito forte, que eles eram um povo muito guerreiro, né? Eles eram muito fortes. E eles vieram com a intenção de destruir tudo e tomar conta, né? Eles queriam destruir os templos, os palácios, todas essas construções locais que o povo micênico estava fazendo. E eles eram povos bem agressivos. E aí, o que vai acontecer? Eles vão chegar lá, vão começar a dominar os territórios, e a civilização micênica ela vai ficar com medo, porque eles não têm uma força para combater eles. E eles vão começar a fugir mais para
os outros espaços que tem ali, né, para os outros territórios. E aí que vai se dar a primeira diáspora grega, que vai ser justamente isso, os povos migrando para outras regiões. Isso vai mostrar a expansão que a Grécia poderia ter, porque eles vão conseguir se espalhar bastante por todo aquele mapinha que a gente viu ali. Então, essa vai ser marcada pela primeira diáspora que vai acontecer durante o período pré-homérico. Pode passar. Aí, a gente chega, então, no segundo período, né, que é o período homérico. O que acontece? Do período homérico, as principais fontes que a gente tem para trabalhar é a Ilíada e a Odisseia, que são poemas de Homero, tá? E existem poucas fontes sobre esse período, então essas duas são as principais. Então a gente não tem tanta informação assim. Mas pela Ilíada e a Odisseia a gente consegue ter uma ideia. Durante o período homérico, aquela civilização lá que era feita pelos dórios e pelos micênicos, agora a gente vai chamar de sociedade gentílica. E aí eles vão se organizar em genos. Tá? Mas o que isso quer dizer? Eles vão se estabelecer como se fossem grupos familiares, pequenos grupos familiares em todo aquele território. E eles vão passar a ocupar essas terras e eles vão tomar para eles como propriedade, como eles sendo donos daqueles pedaços de terra. Eles agora estão se organizando e estão começando a plantar, estão começando a conseguir se desenvolver mais. Só que tem um grande problema. Nem todos os territórios da Grécia ali, eles são férteis. Então, eles vão precisar ter aquela relação de troca, né? Eu te dou isso e tu me dá aquilo para eles conseguirem sobreviver, porque tem pessoas que vão pegar um território muito bom para plantar e outras não, nem tanto, né? Eles vão ter mais dificuldade. E aí, é muito interessante porque a gente consegue ver o início da propriedade privada surgindo, né, durante a Grécia, porque as famílias dominam as suas propriedades, as famílias dominam aqueles pedaços de terra. E esse é um dos motivos que leva a Grécia hoje a ficar conhecida como o berço da civilização ocidental, porque ela já vem com essa ideia de propriedade privada, depois a gente vai ver o início da democracia também. Então, ela já começa a influenciar toda a civilização a partir desse ponto que é a propriedade privada. E aí, gente, o que vai acontecer? Eu falei para vocês que as terras são pouco férteis, né? Então, nem todo mundo tem acesso a uma boa plantação. Tem gente que vai ficar sem acesso nenhum, porque vai pegar um pedaço de terra muito ruim. E isso vai começar a gerar um conflito entre os genos. Eles vão, né, tipo, pessoal, não tá dando muito certo, olha só, a gente não tem, vocês têm um monte. E é claro que, como toda sociedade, existe aqueles que estão lá em cima no topo da hierarquia, aí depois vem mais abaixo, e os que estão lá sem nada. E é esses aí que eles não vão ver outra saída, né? Porque quem tem um monte de terra não vai dar para eles um pedaço de terra, porque, afinal de contas, é para a sobrevivência deles. E então, esse pessoal que não conseguiu, eles vão ter que, de novo, migrar para uma outra região, por uma questão de sobrevivência mesmo. E é aí que a gente vai ter a segunda diáspora, né? Que vai ser a segunda migração dos povos para espalhar mais ainda o território grego. E quando eles conseguem fazer essa expansão, né, de território, e eles começam a plantar, eles acham territórios mais férteis, né, começa a dar certo, eles começam de novo com essa relação de troca comercial, né, vai surgir novamente, vai voltar um pouquinho mais forte. Tá? Então, do período homérico é isso, essa questão da segunda diáspora, que é muito forte, e a participação, e essa questão da propriedade privada, né, que dá o início do que a gente conhece de propriedade privada. Pode isso. Aí a gente chega no período arcaico, que é um dos mais importantes. Por quê? Porque a gente vai ter a formação das polis, tá? As polis são cidades-estados. E elas vêm com uma estrutura e um poder político independentes uma das outras. Elas são completamente autônomas, tá? Elas são autogestoras. E aí, dentro dessas cidades, só antes deixa eu explicar uma outra coisa. Aqui no slide, vocês conseguem ver a Acrópole e a Ágora, né? Dentro dessas polis, a Acrópole, ela vai ser o ponto mais alto da cidade, tá? Que eles vão estar construindo. E ali,
vai ser uma área que vai ser extremamente fortificada, né? As principais edificações, os templos aos deuses gregos, elas vão ficar tudo nessa parte. E a Ágora vai ser mais lá embaixo, vai ser a área onde vai ser um espaço mais público, né? E aí vai se localizar as feiras, os mercados, e vai ter as assembleias que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então a Acrópole é a parte mais alta e a Ágora é a parte mais baixa. Aí, dentro do período arcaico, né, e no desenvolvimento das cidades, das polis, a gente vai ter duas, que são as mais importantes, tá? A gente poderia ver outras que são importantes também, mas a gente vai focar nessas porque é o que mais importa no momento, tá? E aí, primeiro, a gente vai ter Atenas, pode passar, que vai ser o berço da civilização ocidental. E esse território onde Atenas vai estar estabelecida, se voltar lá no primeiro slide, a gente consegue ver o pontinho vermelho de Atenas, ele não vai ser um território tão fértil. Então, eles vão ter um pouco de dificuldade nessa questão. E aí, como toda sociedade, eles vão ter uma estrutura, né, de quem faz parte, de quem é considerado cidadão e quem não é. Quando a gente está falando dessa organização social, né, dessa sociedade ateniense, aqui a gente vê uma pirâmide, né, que a gente coloca para a gente entender. Mas, na verdade, os escravos, os estrangeiros e as mulheres, eles não eram considerados parte da sociedade ateniense, tá? Eu coloquei para a gente poder entender como é que funcionava. Mas só vai ser considerado cidadão os homens. Mas aí agora eu vou explicar um por um. Então, a gente vai começar lá de baixo, dos escravos. Quem eram os escravos? Eles eram pessoas que foram ou capturadas em guerras, né, em confrontos, ou então alguma pessoa que tinha dívida. Se tu tinha uma dívida com uma pessoa, tu não tinha condições de pagar ela, tu virava escravo dela enquanto tu estivesse devendo para ela. Então, esses eram os escravos, tá? Eles vão representar a base de sustentação da sociedade ateniense. Pior, Lucas. Isso mesmo. Então, eles é que vão fazer todo o serviço pesado da polis, tá? Aí depois vai vir os estrangeiros, que eram pessoas livres, eram principalmente homens livres, tá? Mas eles não podiam participar da política ateniense. Por quê? Porque eles não eram nascidos em Atenas, então eles não eram cidadãos atenienses. Eles pagavam impostos igual, mas eles podiam até servir ao exército, mas eles não podiam ter uma propriedade privada, tá? E normalmente eles trabalhavam no comércio. Então, o estrangeiro também não faz parte da sociedade. E aí vem o último, né, que também não faz parte da sociedade, que são as mulheres. Livres ou não, elas não tinham nenhum direito, tá? A mulher, para eles, era quase que nada. Elas não podiam participar da política. Elas tinham que sempre obedecer a um homem, pai, marido, irmão mais velho, né? Elas nunca poderiam ser independentes. E aí existe aquilo, né? As ricas ficavam em casa e as pobres tinham que trabalhar, né? Ajudar os pais, maridos e filhos, enfim. E aí a gente chega lá no topo da pirâmide, que são os cidadãos atenienses, né? Quem realmente era considerado um cidadão, que vão ser os homens que nasceram em Atenas com mais de 18 anos, e aí eles tinham um monte de privilégios, né? Eles podiam participar do governo, eles podiam ter propriedade privada, eles também pagavam impostos, porque, afinal de contas, a cidade precisa se manter, e eles também não precisavam trabalhar, porque quem trabalhava para ele eram lá os escravos, né? Porque, geralmente, os escravos deviam era para esses homens ricos. Então, quem era considerado cidadão mesmo, cidadão ateniense, era só os homens, tá? E com mais de 18 anos. Mas se tu era homem nascido ateniense, beleza, tu tava lá, tu era uma pessoa importante. E aí, tem uma coisa, assim, que me choca bastante, né? Eu, como mulher, que para os homens, né, atenienses, a principal relação afetiva que existia entre eles não era entre homem e mulher, era a relação entre homens. Sim, os pais também tinham que ser atenienses. Exatamente. Tá? Só quem tinha nascido realmente em Atenas
tendo pais atenienses que era considerado cidadão, tá? Então, falando das mulheres, os homens, eles precisavam ter relações com mulheres, porque, afinal de contas, eles precisavam ter filhos, né? Precisavam desse desenvolvimento. Só que, para eles, ter uma relação com a mulher era uma questão, era uma relação imperfeita. Eles se achavam tão superiores às mulheres que eles preferiam ter a relação entre eles mesmos do que com elas. Com elas era mais por necessidade. Mas isso tudo era uma questão cultural, tá? Era isso, a mulher era imperfeita, a mulher era pior do que qualquer outra coisa para eles, então eles achavam mais correto, né, mais puro a relação deles entre homens do que entre o homem e uma mulher. Isso, relações sexuais. Isso, é disso que eu tô falando, tá? Eles preferiam porque eles achavam que as mulheres, elas não estavam no mesmo patamar que eles, vamos dizer assim, tá? Eles eram muito superiores a elas, então ter uma relações com elas era, tipo, por necessidade mesmo, tá? Mas se fosse por prazer, né, por outros motivos, eles preferiam ter com os homens, tá? E aí a gente chega, então, numa parte que é bem importante, que é a formação política de Atenas. E como é que ela vai se dar? Vai ter um cara que vai se chamar Drácon, e ele vai escrever a primeira lei ateniense. Tá? Ele era, obviamente, um cidadão, né, nascido em Esparta, em Atenas, com pais atenienses. E aí, gente, é muito louca essa primeira lei que ele vai escrever. Olha só, ele vai chegar e vai elaborar uma lei que diz assim, ó, qualquer crime cometido na polis, o autor será punido com a morte. Tipo, se tu roubar ou se tu matar, a tua pena vai ser morrer. E por que ele fez isso? Porque para ele, cidadão ateniense, rico, não ia fazer diferença. Mas para o pobre lá, para o escravo que estava trabalhando, fazia muita diferença, porque às vezes eles precisavam roubar para comer, eles precisavam roubar para se alimentar, para poder sobreviver mesmo. Então, isso era uma lei que ia ferir diretamente essas pessoas. E às vezes também, em função, né, de alguma treta com o seu senhor, eles acabavam matando o seu senhor. Então, ele foi lá e criou essa lei. E aí, durante muito tempo, essa lei vai ficar valendo em Atenas, e aí o pessoal vai ficar com muito medo. Aí, depois de um tempo, né, vai passar, e aí vai vir um outro cara que vai se chamar Solon. E aí ele vai lançar a lei do fim da escravidão por dívidas. Então, os escravos agora, eles só vão poder ser os capturados em guerra, porque é um jeito de mexer na economia de Atenas, porque vai obrigar as pessoas a pagarem o que devem aos seus senhores, tá? E aí, são essas criações dessas leis, porque elas foram votadas pelos cidadãos atenienses lá na Acrópole, na Ágora, desculpa, que foram votadas. E aí eles vão... Então, isso é o que dá o início à democracia, né? Que é essa votação das leis. O que acontece? A democracia, ela era, vamos dizer assim, uma democracia direta, tá? Porque os cidadãos, eles reunidos, eles iam lá e votavam, tá? De interesses deles, óbvio, né? E aí, para poder ter um acordo, assim, porque uns queriam alguma coisa, outros queriam outras, eles vão fundar a Eclésia, que vai ser a assembleia com cidadãos atenienses, maiores de 18, e que tivessem prestado serviço militar, tá? Para poder centralizar um pouco o poder, para poder... porque senão qualquer homem que fosse considerado cidadão ia poder votar, e isso ia começar a gerar muito conflito. E aí, então, eles vão começar a tomar as decisões das leis. Só que eles não vão trabalhar sozinhos, tá? Vai ser criado também a Bulé, que vai ser a mesma coisa, cidadãos atenienses, só que esses aí vão ter que ter mais de 30 anos. E aí eles vão participar lá como se fosse um corpo legislativo, assim, que eles também vão ser eleitos pelo voto censitário. Então é aí que está começando a formar a democracia, tá? Porque a gente vai ter, vamos dizer assim, como se fossem os deputados
e os senadores, e eles são eleitos pelo povo, claro, povo, a gente está falando cidadão ateniense, tá? E aí a gente vai ter o estratego, que vai ser o terceiro poder, vamos dizer assim, que vão ser 10 homens escolhidos também para compor a bulé. E aí eles vão atuar mais como se fosse um poder executivo. Então esses três vão trabalhar juntos, mas o estratego ele vai ter um pouquinho mais ali de influência, tá? E é isso que transforma Atenas em uma democracia. E aí vai ser uma democracia direta e participativa. Tá? É claro que a gente precisa levar em consideração a concepção do que é ser um cidadão lá naquele período, tá? E também levar em consideração da democracia, porque hoje a gente vive uma democracia muito diferente do que foi lá. Mas sim, eles viviam uma democracia, tá? Lá é o início, assim, foi quando a democracia foi tomando os primeiros moldes, foi durante a Grécia Antiga. E aí depois a gente vai ter a outra cidade que vai ser Esparta. A Esparta, ela vai ser construída, né, pelos descendentes dos dórios. Lembram que eu falei para vocês que os dórios, eles eram um povo guerreiro, muito forte e tal? Então, eles vão migrar para esse território, onde eles vão fundar a polis de Esparta. E aí, pode passar. Eu vou falar já do próximo ponto. Diferente da sociedade ateniense, a sociedade espartana, ela vai dar uma diferença né, ali na sua pirâmide social. Vamos começar lá de baixo de novo. Os periecos e os ilotas. Quem são eles? Os periecos são os comerciantes e artesãos estrangeiros, principalmente, tá? Os que são espartanos também, mas só os que são bem pobres. E os ilotas, assim, lá na sociedade espartana existia um grupo muito grande, tá? Que é os ilotas. Eles eram povos que viviam ali na região de Esparta antes da chegada dos espartanos. E eles eram um povo bem pequeno, eles eram minoria. Quando os espartanos, né, os descendentes dos dórios, chegaram, eles tomaram conta dos ilotas e transformaram eles em servos. E aí está uma diferença bem grande de Atenas, tá? Lá em Atenas, a gente fala escravo, tá? E aí são aqueles ou prisioneiros de guerra, ou antes da lei, os que tinham dívidas. Depois da lei, os que tinham dívidas não participavam. Em Esparta, eles não são chamados de escravos, são servos. E aí, E por que tem essa diferença? Porque eles não podiam ser vendidos, esses servos, tá? Os escravos lá podiam. Então, esse povo ilota é o que vai ser escravizado na sociedade espartana. Aí, as mulheres, novamente, elas estão bem abaixo dos homens. A diferença de Esparta para Atenas é que elas vão ter um reconhecimento um pouquinho, assim, bem um pouquinho maior, sabe? Tem quase nada. Por quê? Porque elas eram encarregadas de educar os futuros guerreiros da polis, ou seja, os filhos delas, né, que eram espartanos de nascença, que tinham os pais espartanos, iriam se tornar cidadãos espartanos, elas tinham essa obrigação de cuidar deles. Então, eles tinham esse pequeno reconhecimento com as mulheres, porque elas cuidavam dessas crianças. E aí a gente chega lá no topo da pirâmide, que vem os esparciatas, né? Ou seja, os cidadãos espartanos, que vão ser, obviamente, homens nascidos em Esparta, que tiveram treinamento militar desde os 7 anos, e que vai transformar essa sociedade muito militarizada, porque todo homem que nasceu em Esparta, toda criança, homem, né, menino que nasceu, vai querer ir para o exército, porque é a única maneira de ser considerado um cidadão espartano, tá? E aí depois a gente vai para a formação política de Esparta. Pode passar. Luiz, pode passar. Luiz. Isso, obrigada. A minha gata miando, gente, ela quer sair. A porta tá fechada, depois eu libero ela. Tá, vamos lá então. A formação política de Esparta. A gente vai ter a Ápila. Rapaz, sem problemas, Luiz. Então, a Ápila vai ser a Assembleia dos Cidadãos Espartanos,
que tivessem mais de 30 anos de idade. Aí eles vão deliberar sobre todas as questões da polis, mas principalmente as questões de guerra, tá? E a gente vai ter a Gerúsia, que vai ser um conselho de anciões. Vai ser formado por homens espartanos com mais de 60 anos, e eles vão ter o poder de legislar junto com a Ápila. Mas, por eles serem mais velhos, eles vão ter um poder maior, eles vão ser mais respeitados, assim, as decisões deles vão ser mais levadas em consideração. E aí, esses dois, juntamente, né, eles vão trabalhar junto com a diarquia. O que é diarquia? Quando a gente fala em monarquia, a gente está falando de um rei, né? Tipo, que nem tem na Inglaterra, né? A gente tem a Rainha Elizabeth. Aqui, na Esparta, vão ser 2 reis, por isso a diarquia. Um desses reis, ele vai ficar encarregado das questões militares. Então, se tiver algum problema que precisa resolver, ele vai ser chamado, e vai ter outro que vai atribuir as outras questões, principalmente as funções administrativas, tá? Durante o período arcaico, isso é, assim, aconteceu mais coisas importantes, tá? Mas isso é o que de mais importante aconteceu, que foi a fundação das polis, tá? Isso é uma coisa que, se eu não me engano, eu estava olhando umas questões do Enem, e se eu não me engano, no último Enem caiu uma questão sobre as polis, tá? Então é importante a gente falar sobre elas durante o período arcaico. Pode trocar. E aí, a gente vai chegar lá no período clássico, que vai acontecer no século V a.C., entre o 5 e o 4 a.C. E ele vai ser marcado pelas guerras médicas, tá? Eu queria poder conversar com você sobre todas as guerras que tem. A gente tem guerra de Troia, a gente tem a guerra do Peloponeso, mas não dá. Então, eu vou falar rapidinho, é o que de mais importante aconteceu. Então, as guerras médicas vai ser os gregos contra os persas. Os persas são um povo que está chegando aqui na Grécia, né, no território grego, e eles vão tentar dominar os gregos, né? Eles querem tomar conta desse território. Eles não vão conseguir, porque vai acontecer a Liga de Delos. Esparta e Atenas, que são rivais, eu já vou falar o porquê, elas vão se unir para combater os persas. E Esparta tem um exército muito forte. Então, os persas não vão ter chance e vão perder essa guerra, tá? Então, a vitória vem para os gregos. Com essa Liga de Delos, já existia uma treta entre Atenas e Esparta. Elas meio que tentavam disputar quem era a melhor cidade, quem era, né, mais poderosa e tal. E aí Atenas vai conseguir afirmar a hegemonia econômica e cultural sobre todo o território grego. Eles vão começar a dominar os territórios, o que tipo, o pessoal vai dizer, o que eles fazem tá certo, vamos começar a seguir eles e tal. E aí, os espartanos, eles não vão gostar nem um pouco, tá? Principalmente porque, durante esse período, vai ter um cara chamado Péricles, que ele vai estar lá governando Atenas. Ele vai aperfeiçoar a democracia com cargos públicos remunerados. Ele vai inaugurar algumas obras públicas, principalmente os palácios, não, os templos, né, para os deuses gregos. Ele vai ajudar muito no progresso do campo artístico e literário. E aí Esparta vai ficar tipo, eles estão tomando conta demais, não estou gostando. E ela vai se sentir muito ameaçada pela expansão de Atenas. E aí eles vão começar a entrar um conflito entre Atenas e Esparta. E aí vai acontecer a Guerra do Peloponeso, que vai começar, porque assim, o estopim da guerra vai ser o quê? Atenas vai entrar em conflito com uma outra polis, que vai ser Corinto. É uma cidadezinha que fica ali perto de Esparta, que era aliada de Esparta. E eles vão entrar num conflito e Esparta vai dizer, é isso que faltava para a gente entrar e acabar com os atenienses. Então é agora. E aí essa guerra ela vai durar por mais ou menos uns 30 anos, tá? Só que, gente, Esparta tem um território muito forte, né? Tem um exército muito forte. Eles vão derrotar os atenienses. E aí, sim, eles vão assumir o poder de todo o território grego. Isso não vai durar muito tempo, tá? Porque vai estar vindo um outro povo que vai estar chegando, que vai ser o povo macedônico. O rei da Macedônia, ele vai se chamar Filipe II. E aí ele vai se aproveitar do enfraquecimento da guerra entre Esparta e Atenas, porque, afinal de contas, ela durou 30 anos, né? Tem
tem que ter afetado de alguma maneira. Então, por mais que Esparta tenha saído vencedor, eles também foram muito afetados, né? Então, o rei vai se aproveitar disso e ele vai chegar lá com seu exército e vai conquistar todo o território grego. E aí a gente chega no último período de Grécia Antiga, que vai ser o período helenístico. E aí ele vai ser marcado justamente por isso, pelo domínio macedônico na Grécia. O filho dele, que vai ser quem vai assumir o poder depois, ele vai ser o Alexandre Magno. E ele vai ser, assim, tipo, muito bom em conquistar território. Ele vai conseguir, ele vai de pouquinho em pouquinho, ele vai chegar e vai pegar todo o território grego para ele. E isso vai marcar também, porque sabe lá aquela partezinha amarela do mapa que eu falei para vocês? Até então, eles estão mais de boas a deles. E aí isso vai marcar... Isso mesmo, Luiz. Vai marcar a fusão da cultura ocidental com a cultura oriental. E aí essa fusão a gente vai chamar de helenismo, por isso que é o período helenístico, tá? E aí o que acontece? A influência grega, ela foi tão grande, mesmo depois que eles foram dominados pelos macedônicos, que a cultura, ela seguiu muito forte e vai predominar nos territórios que eram a Grécia, tá? E aí, o que vai acontecer? Entre os séculos 2 e 1 a.C., os reinos helenísticos, eles vão sendo conquistados pelos romanos, que vocês vão ver com o Luiz daqui a pouquinho, tá? Mas isso é o que importa mesmo do período helenístico, é esse domínio da Macedônia sobre a Grécia, a conquista dos territórios e a fusão entre a cultura oriental com a cultura ocidental, tá? Pode passar. Aí agora, a gente não tem como a gente não falar de cultura quando a gente fala de Grécia, tá? Por quê? Primeiro, a gente precisa falar que eles viviam o antropocentrismo, né? Então, eles valorizavam muito o ser humano. Uma prova disso é a religião, que eles eram politeístas, e eu não consigo nunca falar aquela palavra ali, que é antropomorfo. Eu não consigo falar, gente, não vai, tá? Mas tá escrito ali. Eles adoravam a vários deuses, né? Tem Zeus, Poseidon, Atenas, Ares, e todos esses, eles tinham a figura de pessoas, né? Como eles. Então, isso também vai ser um ponto bem marcante da cultura grega. Eles também vão ter a criação do teatro, que vai se expandir para todo mundo. Quando a gente vê aquela carinha, que é a marca do teatro, que é um sorrindo e o outro triste, é da cultura grega, vem daí. E aí a gente vai ter uma coisa que é extremamente importante, eu acredito que nas aulas de filosofia vocês também veem, que é Sócrates, Aristóteles e Platão, né, que são filósofos que vão pensar muito o mundo e a sociedade em si, principalmente pelo que eles viveram durante a cultura grega, tá? Gente, de Grécia era isso, tá? Eu até me passei, acho que eu vou deixar pouco tempo para o Luiz, desculpa, Luiz. Mas é que assim, eu tentei dar um resumo para vocês, mas também sem tentar conseguir embarcar o principal. Se tiverem alguma dúvida, só perguntar. Estamos abertos. Eu vou ali liberar minha gata e já volto, tá? Rapidinho. Sim, fica tranquilo. Bom, pessoal, agora a gente vai falar de Roma. Primeiramente, boa noite novamente apenas para os colorados que sofrem comigo, para os gremistas apenas noite. E nós vamos falar hoje de Roma Antiga. Roma Antiga, pessoal, a gente tem que ter, para coisa mais de contextualização, para uma coisa mais didática, para vocês mesmos conseguirem se achar no período, a gente divide em 3 períodos, que é a monarquia, a república e o império. A monarquia vai ser o período mais curto e o que a gente tem menos informações, a gente tem menos historiografia sobre. Tá, eu vou olhar só o bate-papo aqui rapidinho. Tamo junto, pessoal. Enfim, agora, pessoal, a monarquia. Vocês conhecem, se querem colocar no chat aí, podem colocar no já vou ler, o mito de fundação de Roma, dos irmãos, dos gêmeos Rômulo, Remo, da loba, que encontrou eles após a navegação no sexto no Rio Tibre. Então, pessoal, isso que vocês conhecem não é historiograficamente comprovado, né? Ele é o mito de fundação. A gente tem o Rômulo como sendo o rei máximo, porque, importante, né? No mito de fundação, o Rômulo, ele mata o Remo.
E então os descendentes do Rômulo vão ser os descendentes puros, vão ser os descendentes reais, vão ser quem vai mandar em Roma mesmo, vai botar Roma embaixo do braço e falar, eu mando aqui, tá ligado? É tipo o D'Alessandro manda aqui, sabe? Essas coisas. Então, pessoal, aqui, ó, a gente vai chegar, a gente tem que ter a noção, agora voltando para uma questão mais historiográfica, uma questão que eu acho que a monarquia não vai ser muito cobrada em vestibulares, é a partir da república que nós vamos ter a fundação do Senado, das instituições que nós temos hoje em dia ainda remanescentes do período romano, é que a gente vai ter uma cobrança, um olhar maior por cima. Então vamos lá. A república, pessoal, eu vou passar aqui para a gente olhar. Aqui eu coloco para vocês, ó, que é o mito da fundação, juntamente com a imagem, né, que inclusive, para quem gosta de futebol, o clube, né, a Roma da Itália, no escudo da Roma tem a loba com os gêmeos sendo amamentados nas tetas dela. É essa imagem aqui mesmo que tá na tela. Só que aqui, ó, eu coloco para vocês, é o mito da fundação, porque historiograficamente a gente tem que ir a Roma até o século VI, aqui eu tô falando sempre antes de Cristo, tá, pessoal? Até o Império, todas as datas que eu falar vão ser antes de Cristo. Então, a República, a monarquia, ela começa com uma pequena cidade comercial. Roma, ela é uma pequena cidade comercial que ela tem 2 pontos positivos. O primeiro, ela é praticamente um entreposto comunicativo, então várias informações passam por essa cidade, que ela é majoritariamente agrícola e que ela faz negócios, que é o segundo ponto, que ela é um ponto geograficamente muito positivo para os romanos, que ela consegue fazer negócios com a Etrúria, o que vai trazer 3 reis etruscos para Roma, e com a Grécia e os seus... não diretamente com a Grécia, mas com regiões com influências gregas. E essas influências vão fazer com que surja em Roma, ela era uma região muito suscetível a ter várias trocas culturais. Isso é muito importante, tá, pessoal? Então, ó, como ela era uma pequena cidade comercial, ela era composta... A Michelle falou ali para vocês que na Grécia eram os genos. Aqui, genos, acho que era genos. Aqui vão ser os gens, que esses gens, eles são aquela mesma coisa, agrupamentos, que eles vão ter os seus clientes, em Roma eles vão ter os clientes, que é uma parte muito importante da sociedade também. E os gens, eles são praticamente os antecessores das famílias. As famílias aqui é o ponto máximo que vocês têm que lembrar da monarquia, porque as famílias é que vão originar o pater familias, que ele é o cara, claro, homem, né, obviamente, que essas sociedades, elas são absurdamente, excepcionalmente, exclusivamente patriarcais. A mulher não tem papel nessa sociedade como as espartanas tinham, na sociedade grega. A mulher na Grécia, ela não participa do Senado, ela não vota, ela não tem voz, ela é aquele modelo, a caixinha do patriarcado perfeito. Ela é uma mulher que fica em casa, é uma mulher que é para ser vista pela sociedade. Muitas casas romanas dos patrícios, dos senadores, elas eram abertas para que o povo conseguisse ver as mulheres trabalhando no seu tear, ou, sabe, fazendo coisas de casa, coisas de mulher, que era nessa época. Então, o pater familias, ele vai ser o detentor da família. Ele tem propriedade sobre os seus filhos, ele tem propriedade sobre os bens materiais, os bens imóveis e os escravizados, pessoal. Eu falei muito importante várias vezes, né? Mas os escravizados, eles são e serão a base da economia romana. Quando falta escravizados, Roma cai. Podem anotar isso, glitterzinho, marca-texto, asterisco. O mais importante, o que sustenta a sociedade romana, são os escravizados. Deixa eu passar aqui. Opa. Aguenta aí. Esqueçam essa imagem. Então, pessoal, essas famílias, elas vão originar o pater famílias, que eu falei que vai ter os clientes. O que são os clientes? Nessa época, ainda antes dos 3 reis etruscos, a gente vai ter essa relação de clientelismo, em que os clientes, eles vão chegar... alguém que gosta de Game of Thrones, tem alguma proximidade com a série, ou gosta de história medieval, aqui a gente vai ter o clientelismo como uma coisa muito parecida com a relação de vassalagem. A relação de vassalagem vai ser, agora no caso, o clientelismo, perdão, o cliente, ele vai chegar, ele como a Michelle comentou anteriormente, ele é um estrangeiro, né? Ele vai chegar ao patrono, que vai ser o seu patrono, né? O pater familias, os gens, ou a família, e ele vai chegar e colocando assim, a minha obediência é sua, o meu voto é seu em disputas políticas,
a minha força militar é sua em disputas territoriais. E, em troca disso, ele vai receber um aporte financeiro e ele vai virar dependente da proteção do senhor, do patrono. Então, pessoal, acelerando um pouquinho, né, porque eu já vi que a gente não tem muito tempo, devido à influência etrusca da Etrúria em Roma, nós teremos 3 reis etruscos. O mais importante deles sendo o último, que é o Tarquínio Soberbo. O nome já diz tudo, né? A população odiava ele. Ele era muito traíra, porque com os inimigos, e até para a população se indignar com o que faz com os inimigos, o cara devia ser muito porra louca, né? Porque ele torturava. Os danos físicos que ele infligia aos inimigos de Roma eram desconcertantes, chegavam a ser bárbaros no uso da palavra, que tinha outro sentido na época. E o que ele fazia com a população romana era exploração física do trabalho e uma exploração financeira muito grande, tanto que os romanos tinham muita dificuldade nos impostos. Isso vai ser um ponto da derrubada do Tarquínio. O segundo ponto, que é a imagem que eu passei para vocês ali sem querer, é que o filho do Tarquínio, ele estava tendo, sei lá, uma conversa amigável, uma conversa de bar, após uma batalha com um faixa dele, e eles começam a debater quem tinha a mulher mais bonita, quem tinha a mulher mais bela, mais romana, mais, sabe, o exemplo. E um desses caras fala que a minha mulher é melhor, a Lucrécia. E eles resolvem a disputa e falam assim, eu só acredito vendo. E o Tarquínio, filho, ele se apaixona por essa mulher, pela Lucrécia, perdidamente. Ele está inebriado com os seus contornos, com o seu rosto, o seu mover. Ele está apaixonado. Só que a Lucrécia era muito fiel. E ele invade a casa dela para ter relações sexuais com ela. E ela recusa. E, pessoal, eu já vou passar aqui para vocês. Dá para ver aqui no cantinho que tem uma terceira pessoa na imagem. Esse é o Tarquínio, o filho do Tarquínio Soberbo, e essa é a Lucrécia, a mulher desejada. A obra é do Tiziano, da época já do Renascimento, ali em 1570, retratando esse período pré-cristianismo. Esse cara aqui, ele era um escravizado da Lucrécia. E o Tarquínio falou, ameaçando ela com uma faca, como vocês podem ver. Ele ameaça ela que se ela não tivesse relações sexuais com ele iria fazer parecer com que ela tinha tido relações sexuais consentidas com o seu escravizado. E que isso seria o motivo como se eles matariam ela socialmente na sociedade. Porque isso, socialmente na sociedade é ótimo. Mas eles matariam ela socialmente, isso não poderia acontecer. Então a Lucrécia acaba cedendo, ela é estuprada e posteriormente ela comete suicídio porque ela não conseguiu viver com ela mesma devido ao transtorno psicológico e o que esse estupro acarretou. Andando um pouquinho a carruagem. Exatamente, Lucas. A gente vê até hoje que nós temos indícios que... indícios não, a gente tem casos acontecendo até hoje e casos impunes acontecendo até hoje, e isso vem desde da época pré-Roma, pré-Grécia, isso vem desde a nossa antiguidade mesmo. Então, pessoal, acelerando o barquinho, isso causa uma revolta popular, isso e os comportamentos do Tarquínio, e eles são depostos e eles são exilados pelas famílias, pelos gens e pela população, eles são exilados de Roma. Aqui nós vamos ter a fundação da República, que é aqui, é o fim da monarquia, né? O Tarquínio Soberbo, as ações de abuso, isso tudo vai ficar disponível para vocês, que é aqui, o estupro de Lucrécia, tudo vai ficar disponível para vocês no grupo lá do Facebook. Pessoal, aqui também é muito importante, é o que eu falei. Os patrícios, que vão ser as famílias, os gens, eles vão originar os patrícios, que eram as famílias importantes, eram as famílias que mandavam, e eram as famílias que na República são as únicas que vão ter acesso ao Senado. O Senado só vai ser composto por patrícios até mais ou menos 490 a.C. Então aqui nós temos famílias, os Otavianos, os Brutos, gravem esses nomes porque eles serão importantes ali na frente. Os clientes aqui, vinculados às famílias, nós temos os plebeus, né, que é autoexplicativo, as pessoas sem posse, as pessoas pobres, os libertos, que são ex-escravizados, e nós temos os escravizados. Pessoal, importantíssimo falar aqui também, a escravidão ela não se dava por credo, por raça, nessa época, por credo às vezes, porque Roma, ela era uma religião pagã, né, até o século IV depois de Cristo, e muitos cristãos vão ser... aqui não, né? Porque ainda não existiu o cristianismo. Mas muitos cristãos depois vão ser mortos e escravizados apenas por serem cristãos.
Então, os escravizados aqui eles vão ser por dívida, por guerra, especialmente por guerra. Roma era vai ser um império, né? Era uma sociedade que guerreava muito, que queria muito expandir as suas fronteiras. E todas essas guerras sustentavam a sociedade civil, porque trazia escravizados, e os escravizados eram a base da economia. Tenham isso em mente, pessoal. Em Roma, os escravizados eram o que sustentava, o que girava a roda. Só um minutinho para tomar uma água. Sigamos. Aqui na monarquia. E aqui, pessoal, nós temos a república. Ali atrás, quando eu coloquei o primeiro slide de Roma, dizia, né, no mito da fundação, que o Senado tinha sido fundado quando Rômulo matou Remo e fundou a sociedade romana. Não, o Senado ele é fundado no período da República. Ele é o órgão máximo, só patrícios até agora podem ingressá-lo, e os senadores os que governavam a sociedade romana, né? Só que tem um porém. Antes nós tínhamos o rei, né? O rex, em latim. Agora, desejar ser rei era praticamente um crime. Era abolido na sociedade você ter o desejo de ser rei, porque isso remontava aquele sentimento ditatorial, aquele sentimento de imposição de que ninguém pode tentar controlar o rei. Então, o Senado são mais de, se não me engano, são centenas de senadores. Como que você vai ter um consenso com centenas de senadores? Por exemplo, Luiz, eu quero conquistar a Gália. A Betânia, ela quer conquistar a Gália. Desculpa, eu falei a Gália. Eu quero conquistar a Gália, a Betânia quer conquistar a Britânia. Como é que a gente vai resolver esses impasses? Então, eles elegem 2 cônsules para mandatos anuais, e esses cônsules que vão ter a palavra final, digamos assim. Esses cônsules, eles são os eleitos, né, eles não são imperadores, não são reis, mas eles são os 2 eleitos para governar, para debater entre eles, e a palavra deles é que conta. Só que uma coisa para ser comentada é que os senadores, eles colocavam os cônsules lá, e eles poderiam tirá-los. É uma questão importante que eles não são... esqueci a palavra, eles não são únicos, eles não são insubstituíveis. É isso aí. Eles não são insubstituíveis, eles podem ser substituídos a todo tempo. Então, mas para os cônsules eles conseguirem gerir, eles vão fazer o que as democracias atuais fazem, os presidentes fazem, as presidentes fazem. Eles vão ter a magistratura, que é basicamente ministérios. Vai ter o pretor, que vai ser responsável pela justiça, o edil, que é pela conservação da cidade, o questor, que é o tesouro público, ele que vai destinar as províncias, ele que vai destinar o dinheiro dos impostos de Roma para melhorias, ou, sabe, para o exército, que futuramente vai ter até aposentadoria, vai ter no exército, uma coisa fascinante. Nós vamos ter o censor também é muito, muito importante falar, ele fazia o censo da população por renda, não era por idade, né, era por renda, porque quem tinha maior renda poderia ser senador, poderia, ter aquele, eu tenho escravizados, eu tenho posses, ele podia ser o cara com posses. Então, a gente tinha os sem posses, a gente os caras com posses, e nós tínhamos quem era apto a ser senador, que até esse momento eram os patrícios com posses, com histórico familiar, que a Michele trouxe da Grécia. Nessa sociedade é muito importante a questão da sua honra, da sua história. Tu não pode ter alguma coisa que manche a sua honra, como o Tarquínio Filho, que teve esse estupro que gerou uma revolta. Compreende? Tudo legal? Dúvidas, pessoal? Vão perguntando aí. Tô falando rápido. Se eu estiver falando muito rápido ou muito alto, vocês, por favor, me interrompam. Só mesmo para ir correndo contra o tempo aqui. Pessoal, esse último aqui, ó, o ditador. O ditador, ele era eleito, ele era nomeado pelo Senado apenas em momentos que Roma a cidade, não o império inteiro, muitas vezes o império, mas especificamente para Roma, assim, quando Roma estivesse sendo ameaçada. Esses ditadores eram generais, eles eram nomeados para combater o perigo. Só que eles tinham que ter esse cuidado, porque os generais eles tinham que ter o gostinho, né? Porque após as ameaças acabarem, eles tinham que entregar o seu poder de volta ao Senado e baixar a orelha, assim, e continuar como generais, comandando apenas as tropas. Isso é um problema enfrentado por Roma. Avançando mais um pouquinho, nós temos o tribuno da plebe. Certo dia, maravilhoso dia de sol, em Roma, a plebe fez greve. Que essa é uma das, se não
greve mais antiga já registrada na nossa história. Na história mundial, né? Não, na nossa história. Porque a plebe, ela queria direitos, ela queria voz, ela queria falar e ter a sua voz ouvida no Senado. E após essa greve, eles conseguem, instaurado o tribuno da plebe, e o tribuno da plebe, ele tinha direito a vetos senatoriais, certinho? Eles podiam vetar a decisão dos senadores, porque agora eles tinham a voz e eles vão conseguir eleger cônsules logo aqui na frente. Pessoal, aqui é uma coisa muito, não vou falar importante, uma coisa essencial aqui também para a gente entender, é a lei das 12 tábuas, que é a origem do direito romano. E é a origem, vamos colocar baby steps, né, passos pequenos, vai chegar a ser a origem do direito ocidental que nós temos até hoje. Só que a lei das 12 tábuas, ela vai se aproximar mais até um pouco do Código de Hammurabi, que o Lucas e a Betânia trouxeram para a gente na semana passada, mas ela não vai ser tão incisiva, tão rígida quanto o Código de Hammurabi, né? Aquele olho por olho, dente por dente, não, isso não vai chegar a esse período, né? Ele era mais um código, era para resolver disputas, um código de conduta assim da sociedade, é o que vai reger aquela sociedade. Tinha mais de 80 artigos das 12 tábuas, foi perdido, infelizmente, as 12 tábuas de bronze foram perdidas, mas nós temos por tradição oral, e às vezes eles transformavam em panfletos alguns resquícios. E aqui era mais para resolver essas disputas, ou para colocar as penas. Se um escravizado brigasse no bar lá e surrasse um plebeu, esse escravizado, se fosse ao contrário, o plebeu teria a pena pela metade. O plebeu sofreria, sei lá, ele ia sofrer, ia ter que pagar uma taxinha, um exemplo assim. Ele teria que trabalhar para o Estado de graça. O escravizado não, o escravizado podia ser condenado à morte, podia perder ali a mão. Era um negócio que se aproximava do Código de Hammurabi, mas não era o Código de Hammurabi. Não sei se estão me entendendo aí, qualquer coisa, sabe, para colocar nos comentários que a gente responde. Aqui, pessoal, eu não vou contar essa história para vocês, né? Não dá tempo. Mas é uma ótima história. Quem quiser, eu acho, até deixar vocês podem perguntar lá no grupo, que daí eu mando por e-mail, eu deixo meu e-mail, vocês me perguntam, que é uma história bem legal, que aqui, ó, esse é Cícero e esse é Catilina. São dois senadores que eles se envolvem numa briga muito massa. Sim, como diz o professor Jonas, quando tem briga para o historiador, é massa. Porque a gente tem fonte para ler, a gente tem obras para a gente ver. E essa briga deles aqui o Catilina estava tramando alguma coisa contra o Senado, porque ele era um cara de família rica que estava em decadência. E aí ele trama contra o Senado, o Cícero descobre, ele vai para fora de Roma buscar apoio, buscar suas tropas, mas ele é derrotado pelas legiões e ele morre no confronto. É isso. Para mais informações, manda inbox. Pessoal, tribuno da plebe ao longo da República. Nós vamos ter aqui, ó, esses caras aqui são bem importantes ali pelo século II a.C., e esse cara aqui a gente não sabe comprovadamente se ele existiu ou se também é outro mito de fundação, mas eu vou falar rapidinho sobre ele. O tribuno da plebe. Nós temos a lei Canuleia, que permite o casamento entre plebeus e patrícios, o que não era permitido antes. Nós temos as leis licínicas, que agora que eu falei, um dos cônsules deve ser plebeu, que aqui ó, nós vamos ter o Caio Graco e o Tibério Graco, eu não sei diferenciar, tá? Perdão. Mas esses dois irmãos Graco, é eles que vão fazer essas leis aqui, ó. E eles vão ser cônsules no Senado. Eles serão mortos, serão assassinados. O Tibério é assassinado e o Caio a gente não sabe se ele se matou ou se ele foi assassinado. Então, nós temos a lei frumentária, que é do Caio, ela é posterior à lei do Alex Agrária, que o Caio ele colocou que era o preço tabelado do trigo para a plebe. O Estado ele tinha que subsidiar as compras, né, subsidiar o trigo, ele vendia um preço fixo à plebe e ele pagava o excedente de onde vinha o trigo nessa época, certo? A Lex Agrária era de limite de terras individuais. Essa lei ela é bem importante porque quando a Roma conquistava, expandia suas fronteiras, aquela terra virava de Roma. Só que ela podia ser explorada para quem chegasse primeiro. E essa lei determina que não, que ela vai ter um limite de terras individuais para cada patrícia, né, porque geralmente eram os patrícios que ocupavam as terras, para essa terra poder ser cultivada pela plebe e a plebe subsidiar a si mesmo, tentando diminuir a pobreza e tentando
manter um pouquinho uma sociedade mais igual, mas bem pouquinho. Aqui, gente, é o Cincinnato. Ele era famoso por odiar pobre. Sabe o meme? Odeio pobre? Era o Cincinnato. Ele odeia pobre. Ele sempre vai contra as medidas do tribuno da plebe no Senado. O Tibério Graco, ele é assassinado no Senado após um conflito. O cara pega uma perna de cadeira e mata ele. E o Caio Graco, ele se mata ou é morto após um conflito entre os seus seguidores e os seguidores do outro cônsul, que ele era um cônsul mais conservador. Sigamos. Pessoal, guerras púnicas. Essas guerras eu vou deixar passar porque elas não são tão essenciais quanto os próximos slides aqui. Mas são guerras entre Roma e Cartago. São guerras importantes porque fez com que Cartago era uma sociedade que estava subelevando-se, né, ao mesmo patamar de Roma, e Roma não queria isso. Roma consegue derrotá-los nas duas guerras. Essa guerra é muito massa porque o Aníbal, que ele é o filho do general anterior da primeira guerra, que era o Amílcar, ele ele pega elefantes para destruir as legiões de Roma. Perdão. Ele consegue, primeiramente, destruir algumas legiões, mas depois ele dá tempo para Roma conseguir se reorganizar e Roma derrota Cartago, subjugando eles a um jugo absurdo, assim, escravidão, servidão, impostos, dívidas, tanto que a sociedade é reduzida à fome. Cartago é reduzida à fome, o que vai gerar essa revolta popular, que é o Holocausto Romano, que o senador Catão, quando eles se revoltam, ele manda matar todo mundo, e Roma vai lá e mata todo mundo. Crianças, mulheres, todo mundo morre. E Roma queima a cidade e joga sal na terra para que nunca mais haja vida nunca mais nasça vida em Cartago. É a frase do Catão. Pessoal, importantíssimo agora, 3 minutos para contar. O primeiro triunvirato. Pompeu e Crasso. E Cezinha, no meio. César vai ser o cara mais pica, futuramente. Mas, nós temos aqui, ó, o Pompeu, ele era apelidado de Pompeu o Grande. Pompeu realizou várias conquistas no Oriente. Ele conseguiu, ele estava meio bravo com o Senado, porque o Senado não deu terras para ele assentar suas legiões depois que ele volta das suas conquistas no Oriente. Mas, após um tempo ali, uma conversinha, eles bateram o lero, o Pompeu, ele aceita ficar como senador. O Crasso, ele é o cara mais rico de Roma nessa época. E o Crasso, ele ficou muito famoso porque ele combateu uma revolta de escravos, que era a revolta de Espartaco. Lembra lá do gladiador? Uma revolta escravizada de gladiadores. E o Crasso consegue derrotar esses gladiadores, e ele mata Espartaco, e ele crucifica milhares de escravizados no caminho de volta a Roma. Assim, tu ia passando, os caras estavam lá, parecido com Jesus Cristo, crucificado lá, depois dessa revolta. Assim, foi um ato, novamente, no sentido atual da palavra, um ato bárbaro. E nós temos o Júlio César. O Júlio César era um patrício insurgente, ele era o menos rico dos três, e ele tem o desejo de ser cônsul. Ele vai ser cônsul ali um pouquinho mais tarde, só que quando ele estava no Senado, ele era o contraponto de Pompeu e Crasso, porque eles eram mais famosos, tudo mais. Júlio César, ele parte para a conquista da Gália. Ele passa 10 anos conquistando a Gália e ele chega até a Britânia. Ele atravessa o Canal da Mancha, cara. Ui, galera, perdão. Ele atravessa o Canal da Mancha, ele consegue conquistar a Britânia e deixar povoado, deixar dominado por Roma lá. Fast forward, vamos para frente. Pompeu e César. O Crasso. Vocês já ouviram a expressão erro crasso? Provavelmente os mais velhos da família de vocês falam. Então, erro crasso é porque o Crasso tentou... Quando o César estava lá 10 anos na Gália, conquistando tudo, enviando espólios da guerra, emissários, os príncipes germânicos e bárbaros que ele dominava, o Crasso falou, eu quero conquistar também. Ele vai contra o Império Parto. Ele perde, ele é capturado e ele é decapitado. É daí que vem a expressão erro crasso. Pessoal, seguindo. Júlio César e Pompeu... Pompeu, ele, a partir de 55, ele está como governador da Espanha. Eu vou terminar rapidinho aqui, meu tempo acabou, né? Pompeu, ele está como governador da Espanha e ele governa por meio de delegados a Espanha, e ele está como senador em Roma. Só que os dois estão ficando muito poderosos, César e Pompeu. E o Senado, em 50, por aí, eles votam para que os dois abandonem seus postos e abandonem seus poderes. Só que como o Senado não tem poder de lei nas suas definições, eles cagam para isso e
lutam, eles fazem uma guerra civil entre eles que dura 4 anos. Mas isso é uma história, talvez, para a próxima aula, ou talvez que eu explique para vocês por meio do grupo. Pessoal, muito obrigado aí por ter atendido a aula. Eu espero que tenha me feito entender. Espero que vocês tenham curtido. E é isso aí. Obrigado, beijo, boa noite. Gente, obrigada. Desculpa, Luiz, usar teu tempo, mas provavelmente acho que a gente volta. Tu volta semana que vem para explicar o finalzinho. A gente vai ver, mas vocês não vão ficar sem a explicação, tá, pessoal? Boa noite. Se tiverem dúvidas, entrem em contato. Se precisarem marcar monitoria também, a gente está aqui para ajudar vocês. Pessoal, vou deixar meu e-mail aqui, caso alguém tenha alguma dúvida do que eu falei, se foi muito rápido. E talvez eu venha na próxima aula, tudo depende da minha chefe, Betânia. Tá. Se a Betânia me autorizar a interromper a aula do Lucas, eu falo mais, sei lá, uma meia horinha para vocês. Isso, ó, eu deixei meu e-mail ali também. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre Grécia, é só mandar que a gente responde. É isso aí. Betânia fez com carinho. Beijo, vamos Colorado, quinta-feira. Beijo. Boa noite, gente. Até mais.